o apóstolo Paulo demonstra a firmeza da sua fé em Cristo Jesus até o fim do seu ministério. E isso traz muitos ensinamentos para os nossos dias, para perseverarmos até o fim. Fique conosco para aprendermos um pouco mais acerca deste assunto. A paz do Senhor, professor e professora da Escola Bíblica Dominical, como também a todos que nos acompanham a partir deste momento. Sejam bem-vindos, esteja conosco por alguns minutos, pois vamos discorrer sobre mais um assunto importantíssimo para a aula da Escola Bíblica Dominical, em especial a aula do público jovem. E desta feita estaremos comentando a lição de número 10 desse terceiro trimestre de 2023, a segunda carta a Timóteo. É bom lembrar, já de início, que esta lição desse trimestre, que tem como tema geral, sejam firmes, e a lição de número 1 até a de número 9 tratou sobre a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, e a partir da lição 10 até a 12 irá tratar sobre a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. E por último, a lição de número 13 vai tratar sobre a carta de Paulo a Tito. E é bom lembrar que este trimestre está tratando das cartas pastorais. Cartas estas escritas pelo apóstolo Paulo a Timóteo e a Tito. E com certeza é um assunto muito importante para o público jovem da Escola Bíblica Dominical, o público jovem da Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo. Com certeza, professor e professora da Escola Bíblica Dominical, tenho certeza que eles estão aprendendo muito acerca deste assunto, a liderança, né? Alguns jovens irão assumir liderança mais para frente, outros já têm liderança na igreja, já lideram grupo de pessoas, né? Com certeza, e outros irão lá na frente, né, ser chamados por Deus para liderar, e tem muito a aprender. Como também eles aprendem como, né, estar sendo liderado, né, por pastores, por líderes da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o tema geral, sejam firmes, ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. É um assunto enriquecedor para a nossa vida espiritual, né? Então, quando fala sejam firmes, né, com certeza é porque há um ambiente em que há oscilação, né? Há balanços, mas em meio a essas oscilações, a recomendação, né, o que a gente tem aprendido ao longo desse trimestre é estar firme, né? Firme de que forma? Como a lição expõe aqui no tema geral, através do ensino sadio das Sagradas Escrituras, a sã doutrina, e o caráter santo, né, que se encontra aqui nas cartas pastorais. Quantos conselhos não temos aprendido com essas cartas, né? Quantas instruções, quantos ensinamentos não temos aprendido. Com certeza, o aluno, a aluna da Escola Bíblica Dominical tem crescido, né, no conhecimento da palavra de Deus e na sua vida espiritual. E a lição de hoje, de número 10, a segunda carta a Timóteo, tem como texto principal 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Este é o texto principal desta lição. E a leitura, né, que é lida em classe, o texto bíblico, é 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 1 e 2, capítulo 2, versículos 1 e 2, e capítulo 3, do versículo 1 ao 5. E a lição irá tratar, explicar, né, acerca desses textos que estão aqui contidos no texto bíblico da lição. Primeiro tópico, segundo tópico, terceiro tópico,
sempre tratando desses versículos que estão aqui expostos na lição. Os objetivos desta lição, né? O primeiro, mostrar firmeza na fé de Paulo. Segundo, compreender por que Paulo tinha a Timóteo como um filho na fé. E em terceiro, saber que vivemos tempos trabalhosos. Vivemos tempos trabalhosos. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, né, há muitos anos atrás, por volta de 67, né, depois de Cristo, e muitas recomendações, muitos conselhos, muitas instruções, o apóstolo Paulo, ele deu a Timóteo, né, demonstrando que tanto naquele tempo se aproximava tempos trabalhosos, tempos difíceis, como também no tempo presente e que estamos vivendo, né? Nós temos vivido uma realidade nesses dias, né, de tempos trabalhosos, com relação, né, ao Evangelho, com relação à Igreja do Senhor Jesus Cristo, que tem sido perseguida, né, que tem sido maltratada em muitos lugares do mundo, como também no nosso país. Observamos, infelizmente, situações lamentáveis com relação à fé cristã. Os princípios judaico-cristãos têm sido, infelizmente, muito atacados nos últimos dias. Mas o apóstolo Paulo, né, há muitos anos atrás, já alertava sobre isto. Mas isto vamos discorrer lá no último tópico desta lição. Gostaria de, neste momento, também falar para o querido professor, estimada professora, que vamos deixar, né, um pequeno subsídio para você baixar, né, aí no link embaixo, para que você possa enriquecer a sua aula e, de certa forma, esse subsídio venha lhe auxiliar, né, ao longo desse trimestre. Ainda tem mais 3 lições, né, pela frente, a 11, a 12 e a 13, e esta a 10, com certeza irá auxiliar a você desenvolver a sua aula em sala de aula. Então vamos deixar um link aí embaixo para você clicar, baixar e lhe auxiliar. Como também é muito importante que o professor explore toda a lição, né? Explore toda a lição. A lição, ela vem bem trabalhada, né? O comentarista desta lição, ele tem exposto o assunto de forma eficaz, eficiente, muito proveitosa para o professor desenvolver em sala de aula, né? Que é Silas Queiroz, o comentarista, como também o professor, ele explorando toda a lição, com certeza ele terá um ganho muito grande na questão do ensino-aprendizado, né? Tem interação, tem orientação pedagógica e tem a lição após cada tópico tem um subsídio, né, para auxiliar com relação ao assunto que está sendo tratado. E lá no final tem a hora da revisão, né? Isso é muito importante que o professor, ao final da aula, revise, né, a lição para saber se o aluno está realmente aprendendo este conteúdo. Não dá para, ao final da aula, dispensar os alunos sem saber se eles realmente estão aprendendo aquele assunto. É muito importante fazer uma revisão, avaliar os alunos. O mais importante na aula, na escola bíblica dominical, é que o aluno possa ser alcançado pelo ensino e que este ensino provoque mudança positiva na vida dele. Então, querido professor, estimada professora, procure avaliar os seus alunos, observe se eles estão tendo realmente um crescimento espiritual acerca deste assunto. Não se conforme se seu aluno continua, né, indo para a aula, já é um ponto muito importante, né? É um saldo positivo o aluno chegar na escola bíblica dominical, mas não só isso, que ele possa realmente, de fato, aprender o conteúdo que está sendo exposto em sala de aula. Mas vamos assim, dito isto, adentrar em cada tópico da lição.
Primeiro tópico desta rica lição, que fala sobre a segunda carta a Timóteo, vai falar sobre a firmeza de Paulo, que aqui está baseado no capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Então, a firmeza de Paulo, apóstolo até o fim. Apóstolo até o fim. É bom lembrarmos que esta carta de Paulo a Timóteo, que é a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, é tida como a última carta, né, do apóstolo Paulo. Ele se encontrava preso em Roma, desta feita numa prisão não domiciliar como a primeira prisão, mas numa prisão mais rígida, podemos dizer assim, né, em um calabouço, né, a menção de que estava acorrentado. E Paulo, ele previa, ele via, né, ele observava que os seus dias estavam chegando ao fim aqui na terra. Mas o apóstolo Paulo, como diz aqui no primeiro tópico, firmeza de Paulo, apóstolo até o fim. Antes de comentarmos sobre este apóstolo até o fim, é bom recapitularmos, né, o termo apóstolo, que nada mais é do que mensageiro, aquele que é enviado. Apóstolo é aquele que é enviado. Nos faz lembrar dos primeiros apóstolos, né, comissionados por Jesus Cristo. Primeiro, foram chamados para ser discípulo, para aprender na prática com o Mestre. E depois foram comissionados para evangelizar, para levar a mensagem. E Paulo, inclusive, em outras passagens, ele fala que é um dos menores dos apóstolos, né? Porque ele não esteve com Jesus pessoalmente aprendendo, mas foi chamado pelo próprio Mestre, né, a partir do encontro que ele teve com Jesus no caminho de Damasco. E Paulo, como apóstolo, não daqueles 12, mas sendo apóstolo de Jesus Cristo, né, chamado por Deus, ele tinha esta missão de levar a mensagem entre os gentios, principalmente entre os gentios. Por isso que ele é tido também como apóstolo dos gentios. E o apóstolo Paulo, em sua trajetória, em seu ministério, esteve fiel a Jesus Cristo até o fim. Ele chegou a esta ocasião de estar preso em Roma pela segunda vez, né? E mesmo assim demonstrava a sua firmeza em Jesus Cristo, a sua fidelidade ao verdadeiro evangelho. E nas palavras dele que observamos, inclusive ao longo desse texto e desta lição, o apóstolo Paulo é como se estivesse passando o bastão, como se estivesse passando a responsabilidade para o jovem pastor Timóteo, né? Para que ele, a partir dali, também formasse outros, para que a partir dali ele desse continuidade a esta obra maravilhosa que era a pregação do evangelho, alcançando os gentios, como também muitos judeus que se converteram naquela época. Mas esse ministério de Paulo, né, que durou aproximadamente 30 anos, né, ele levando a mensagem, ele em viagens missionárias, pelo menos 3 a gente conhece, e em muitas viagens missionárias ele levava Timóteo, o jovem Timóteo, como também direcionava Timóteo para missões em outras igrejas, como Coríntios, entre outras missões. E agora o apóstolo Paulo, numa prisão, percebendo o final da sua vida aqui na terra, mas ele demonstra a mesma firmeza que ele tinha lá no início da sua conversão, lá no início do seu ministério. É muito importante deixar isso claro para os seus alunos, que o apóstolo Paulo, por mais que ele tenha trilhado, né, caminhos estreitos, o apóstolo Paulo, há menções em vários versos que ele passou por situações muito difíceis, açoites, enfermidades, perseguições, apedrejamento, mas ele se manteve firme até o fim. Esse é o grande ensinamento do apóstolo Paulo para cada um de nós.
o nosso alvo deve estar no céu, o nosso alvo deve estar focado em Jesus Cristo. Quando a gente tem Jesus Cristo como alvo, como centro, nada nesta vida nos abala, nada nessa vida nos tira da estabilidade, porque sabemos em quem temos crido e sabemos para onde estamos indo, né? Como o apóstolo Paulo mesmo frisou em uma das passagens, de que o morrer para ele era viver, né, em Cristo, né? Então, que possamos manter a nossa fidelidade ao nosso Deus firme. No segundo subtópico do primeiro tópico, vai falar sobre a promessa da vida. A promessa da vida. A firmeza de Paulo quanto à sua fé e ao seu exercício de seu ministério estava em quem? Na compreensão de seu propósito escatológico, as últimas coisas, e de sua conversão e do seu chamado, né? A grande tônica ou a ênfase dessa segunda carta é a esperança final do apóstolo em relação a ele mesmo e a todos os que amarem a vinda de Jesus Cristo. Então, aquilo que estávamos falando, centrar no alvo, em Jesus Cristo, no céu, né? Nas coisas que estão por vir, né? Coisas que não chegaram aos ouvidos, né? Coisas que os olhos não contemplaram, são aquilo que Deus preparou para aqueles que nele esperam. Ainda no primeiro tópico, terceiro subtópico, conservando a esperança, nossa esperança está em Jesus Cristo. Há muitas pessoas pregando um evangelho de facilidade, um evangelho convencional, um evangelho em que as pessoas podem viver como querem, né, sem mudança, mas o evangelho é mudança de vida, é transformação de vida, é deixar o Espírito Santo de Deus transformar, produzir frutos de arrependimento. E a esperança não está nas coisas deste mundo, a esperança não está nas riquezas deste mundo. Não é pecado ser rico, não é pecado adquirir bens materiais, mas esse não deve ser o nosso alvo. O nosso alvo deve ser o céu. A crença em uma redenção da cultura tem ganhado muito espaço. Veja o que o comentarista coloca na lição. A crença em uma redenção da cultura tem ganhado muito espaço e sua verbalização vem expondo o enfraquecimento da esperança no reino celestial. Vigiemos. E o comentarista coloca aqui como texto de referência Mateus 25, do 1 ao 13. Esta é a nossa esperança, né? A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e quando partirmos dessa terra, sabermos para onde estamos indo. Mas vamos concluir por aqui, né, mais essa rica lição. E querido professor, estimada professora, não deixe de explorar todo o conteúdo da lição, né, que é muito rico, como também observar o subsídio que vamos deixar aí, né, um link para lhe auxiliar nesta aula, como quem sabe nas demais. Que Deus em Cristo vos abençoe. Não deixe de curtir este vídeo, comentar, se inscrever no canal se não for inscrito, acionar a notificação e compartilhar para que mais pessoas possam ser alcançadas com este ensinamento da palavra de Deus. Amém. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.
Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.